Sejam todos bem-vindos ao programa. Muito obrigado por acompanharem. No vídeo de hoje, vamos discutir os Estados Unidos intervindo para resgatar o Japão, efetivamente salvando o país. E também vamos falar sobre a verdadeira crise que está se desenrolando agora nos Estados Unidos. Por muitas décadas, uma das bases do sistema financeiro global foi extremamente simples. Os Estados Unidos emitiam dívida e o Japão a comprava. Esse arranjo ajudou a financiar os déficits dos Estados Unidos, manteve os rendimentos dos títulos do Tesouro mais baixos do que seriam de outra forma e também reforçou o sistema financeiro internacional centrado no dólar. Mas nos últimos dias, aconteceu algo extraordinário. Pela primeira vez em décadas, os Estados Unidos e o Japão confirmaram publicamente uma intervenção coordenada para apoiar o iene japonês, depois que ele caiu ao nível mais fraco em cerca de 40 anos. Washington não ficou simplesmente de braços cruzados. Entrou no mercado de câmbio ao lado de Tóquio, no que autoridades descreveram como um esforço para estabilizar a moeda e os mercados globais. Agora, à primeira vista, isso parece uma história sobre o Japão. Bem, na verdade não é. Na realidade, isso pode estar nos dizendo algo muito mais importante sobre os Estados Unidos, porque a verdadeira crise talvez não seja o iene. A verdadeira crise é quem vai continuar financiando a dívida explosiva dos Estados Unidos. Os problemas do Japão vêm se acumulando há anos. O país acumulou uma dívida pública que agora ultrapassa 250% do PIB, o nível mais alto entre as economias avançadas. E durante muitas décadas, taxas de juros ultrabaixas e compras maciças de títulos pelo Banco do Japão mantiveram os custos de empréstimos artificialmente baixos. Mas essa era está chegando ao fim. A inflação voltou, os rendimentos dos títulos do governo japonês subiram acentuadamente e o Banco do Japão foi forçado a aumentar as taxas de juros, algo que discuti várias vezes nos meus vídeos anteriores. Ao mesmo tempo, os investidores agora exigem retornos mais altos para manter dívida japonesa. Então isso muda tudo, literalmente tudo. De repente, os investidores japoneses têm oportunidades atraentes no próprio país. Eles não querem comprar títulos do Tesouro dos Estados Unidos. E durante anos buscaram investimentos no exterior porque os rendimentos domésticos estavam perto de zero. Bem, agora muitos deles não precisam mais fazer isso. E essa situação cria um problema sério para os Estados Unidos. O Japão é um dos maiores detentores estrangeiros de títulos do Tesouro americano, como mencionei antes em vários vídeos. Se as instituições japonesas começarem a redirecionar capital de volta para o próprio mercado de títulos, a demanda pela dívida pública dos Estados Unidos diminui. E justamente no momento muito delicado, Washington já está acumulando enormes déficits orçamentários, enquanto refinancia trilhões de dólares em dívidas existentes, com taxas de juros muito mais altas. Cada comprador adicional importa. Cada comprador que falta eleva os rendimentos dos títulos do Tesouro. E é por isso que muitos analistas e economistas acreditam que o mercado de títulos do Japão se tornou um dos riscos mais importantes para o sistema financeiro dos Estados Unidos. Agora, considere o momento dessa intervenção. O iene havia caído para perto das mínimas em 40 anos e normalmente o Japão defenderia sua própria moeda. Mas desta vez os Estados Unidos se uniram à operação. E isso é um sinal de uma situação realmente ruim. Só isso já é comum. And overall, in the Muslims, we are foreign involvement into politics and impeachment. How the intervention report earlier occurred. Instead of selling dollars to buy yen, Em vez de vender dólares para comprar ienes, que seria a abordagem tradicional nessa situação, o Tesouro dos Estados Unidos teria vendido euros por meio do Fed de Nova York para ajudar a financiar as compras da moeda japonesa. As estimativas sugerem que o compromisso dos Estados Unidos pode ter ficado entre 5 e 10 bilhões de dólares, enquanto o próprio Japão teria gasto mais de 50 bilhões de dólares. Agora, uma boa pergunta a se fazer é: por que evitar vender dólares? Porque vender dólares diretamente poderia enfraquecer a confiança no próprio dólar.
Então isso é uma faca de dois gumes. Em vez disso, Washington tentou apoiar o Japão, ao mesmo tempo em que preservava a aparência de força do dólar. E é uma estratégia inteligente? Sim, é. Mas uma engenharia financeira inteligente não resolve problemas estruturais. Essa é a questão. A razão fundamental para a fraqueza do iene não desapareceu. Os diferenciais de juros ainda favorecem os Estados Unidos. O peso da dívida do Japão continua enorme. Os preços da energia seguem elevados depois de meses de turbulência geopolítica que, na prática, foram resultado da política do governo Trump. Ao mesmo tempo, os investidores continuam questionando se o Japão consegue estabilizar seus mercados financeiros sem provocar custos de empréstimos ainda mais altos. É por isso que muitos economistas acreditam que a intervenção por si só pode ganhar tempo. Mas ela não resolve a questão, não soluciona o problema, não consegue reverter a tendência subjacente. Mas talvez a maior história aqui não seja o Japão. É o que a disposição de Washington para intervir nos diz. Normalmente, os formuladores de políticas dos Estados Unidos recebem moneda estrangeira por dólares. Bem, desta vez, porém, as autoridades parecem cada vez mais preocupadas em preservar a estabilidade financeira de todo o ecossistema dos títulos do Tesouro americano. Se o Japão fosse forçado a vender títulos do Tesouro em grande escala para defender o iene, os custos de endividamento dos Estados Unidos poderiam subir ainda mais rápido. Já estamos enfrentando $1 trilhão por ano. As taxas de hipoteca provavelmente continuariam elevadas. O endividamento das empresas ficaria mais caro, os pagamentos de juros federais continuariam explodindo e seria cada vez mais difícil absorver cada leilão de títulos do Tesouro. Então, em outras palavras, ajudar a estabilizar o iene também pode ajudar a estabilizar o próprio mercado de títulos dos Estados Unidos. Idealmente. Vai ajudar? Ninguém sabe. Esse é um dos motivos pelos quais, segundo relatos, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, discutiu ampliar a facilidade de operações compromissadas da Reserva Federal para autoridades monetárias estrangeiras e internacionais. Em vez de forçar países como o Japão a vender títulos do Tesouro em períodos de estresse, essa facilidade permite que eles tomem dólares emprestados temporariamente, usando esses títulos como garantia. Isso reduz a pressão sobre o mercado de títulos do Tesouro e, ao mesmo tempo, fornece liquidez a governos estrangeiros. Pense no que isso significa. Em vez de incentivar a venda de títulos do Tesouro, Washington está buscando formas de evitá-la. Isso mostra onde os formuladores de políticas acreditam que está de fato a verdadeira vulnerabilidade. Historicamente, intervenções cambiais coordenadas lembram o Acordo do Plaza, de 1985, quando as principais economias trabalharam juntas para influenciar as taxas de câmbio. Mas a situação de hoje é muito diferente. Naquela época, os formuladores de políticas queriam enfraquecer o dólar. Hoje, eles estão tentando impedir que a instabilidade se espalhe pelos mercados de títulos soberanos, que se tornaram cada vez mais frágeis após anos de acúmulo de dívidas sem precedentes. A questão maior, é claro, é o que acontece depois. Se os rendimentos dos títulos japoneses continuarem subindo, se os investidores domésticos continuarem trazendo dinheiro de volta para casa, ou, em outras palavras, repatriando seus recursos, se a demanda por títulos do Tesouro americano enfraquecer, enquanto Washington continua emitindo volumes recordes de dívida, então a intervenção dessa semana pode ser lembrada não como uma solução, mas como o primeiro reconhecimento público de que o maior sistema financeiro do mundo está se tornando cada vez mais dependente de evitar tensões no mercado de títulos de outro país. Porque, no sistema financeiro interconectado de hoje, defender o iene pode, na verdade, significar defender os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. E se isso for verdade, então o maior problema não é a moeda do Japão. Na realidade, é a dívida dos Estados Unidos. Agora, você acha que essa intervenção marca o início de uma nova era de gestão financeira coordenada? Ou ela está apenas adiando uma crise muito maior,
no mercado de títulos. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Como sempre, eu adoraria ouvir você. E, se você gosta de análises aprofundadas sobre geopolítica, finanças globais e a mudança na ordem internacional, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e também me seguir em plataformas sociais alternativas para continuarmos conectados. Você encontrará os links na descrição do vídeo abaixo. Cuide-se. In the video description below. Take care.